humilde para perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, mas nos livra de todo e de todo o mal. Porque teu é o reino, a glória, o poder, a majestade, o louvor e toda a nossa adoração. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Abra a vossa Bíblia comigo no livro de Yohanan, no livro de João, capítulo de número 12. Depois nós também vamos ler Marcos 14 e depois nós vamos voltar para João 19, 38. Livro de João, capítulo de número 12. Está escrito assim, para que possamos ler o tempo. 6 dias antes da Páscoa. Quantos dias? 6. Guarde isso na calma do teu coração. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, aonde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. E deram depois ali uma ceia, Marta servindo, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com um perfume de bálsamo. Vá comigo agora para o livro de Marcos, capítulo de número 14. Aleluias. Você já vai entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Marcos 14. Está escrito assim: dali a 2 dias. Quantos dias? 2. Era a Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Volte comigo no livro de João, capítulo de número 19, a partir do verso 38. Vou ler para tomar mais tempo. Depois disso, José de Arimateia, que era os discípulos de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente vieram a ter com Jesus à noite, foi levado a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Pode se sentar, dando glória a Deus. Nós já vamos aqui entender aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Você lembra quando eu falei a você sobre a vontade de parar, a vontade de desistir, a vontade de muitas das vezes abandonar o Evangelho? Todos nós entendemos e compreendemos que existe um determinado momento de nossas vidas que o negócio fica bem estreito e a vontade de parar, de desistir, ela é muito grande. E dentro dessa pequena introdução, antes de eu entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor lhe palestrava algo
grandioso sobre a minha vida e me fez se atentar como o povo de Deus tem vivido dentro de seus ministérios, como que o povo de Deus tem vivido dentro daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Existe uma grande diferença entre aquele que trabalha para Deus e aquele que faz a obra com Deus. Todo aquele que trabalha para Deus, esse está longe de Deus. Mas aquele que faz a obra com Deus, esse está perto de Deus. Aquele que era, aquele que veio e aquele que há de vir. Ele escreve a igreja de Éfeso. Éfeso significa desejada. Ao anjo da igreja desejada escrevo: conheço as suas obras, mas também conheço o seu trabalho. A palavra conheço aqui vem do grego eido, que significa intimamente. Ao anjo da igreja desejada escrevo: conheço intimamente as suas obras, mas também conheço intimamente o seu trabalho. A palavra trabalho aqui significa, dentro do grego, labor, que é um trabalho árduo ou um árduo trabalho. Ao anjo da igreja desejada escrevo: conheço intimamente as suas obras, mas também conheço intimamente o seu trabalho. Anjo aqui não está se referindo a um ser celestial, mas anjo aqui está se referindo a um mensageiro. Ao mensageiro da igreja de Éfeso escrevo: eu conheço intimamente as suas obras, mas também conheço intimamente o seu trabalho. Essa mesma palavra foi usada no livro de Malaquias, quando se refere a João Batista como o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, aquele que veio para preparar o caminho para o meu e o teu Senhor Jesus Cristo. Então aqui está se referindo a um mensageiro e não a um ser celestial. E quando ele se refere a João Batista como mensageiro, aquele que veio preparar o caminho, aquele que veio como anjo de Deus, aquele como veio mensageiro de Deus, para que pudesse preparar o caminho para que o nosso Senhor Jesus Cristo pudesse cumprir o seu ministério. Ao anjo da igreja desejada eu escrevo, ao mensageiro da igreja desejada eu escrevo: conheço intimamente as suas obras, mas também conheço intimamente o seu trabalho, porque todo aquele que trabalha para Deus, esse se encontra distante de Deus, longe de Deus, mas aquele que faz a obra com Deus, esse está perto de Deus. O reconhecimento ao teu esforço, o reconhecimento ao teu trabalho diante de Deus, requer de Deus visibilidade sobre aquilo que você está fazendo para Deus. Mas o reconhecimento de Deus ao teu coração requer intimidade e aproximação com Deus. Vou repetir de novo, porque alguém vai pegar, alguém vai entender. Diante do seu trabalho, diante de Deus, requer o reconhecimento de Deus ao teu esforço, requer o reconhecimento de Deus ao teu trabalho, requer visibilidade de Deus sobre aquilo que você está fazendo para Deus. Mas quando você faz a obra com Deus, requer o conhecimento de Deus ao teu coração. E quando se tem o reconhecimento de Deus ao teu coração, aquele que faz a obra com Deus, esse não cansa, esse não para, esse não se fadiga, esse segue em frente, esse entende os princípios, esse entende os propósitos, esse entende os desígnios do céu destinado para a sua vida, esse entende aquilo que o céu tem para oferecer, esse entende aquilo que o céu tem para ministrar
ministrar diante da sua casa, diante da sua obra, diante do seu ministério. Então, quando nós trabalhamos para Deus, nós requeremos o reconhecimento de Deus sobre aquilo que eu faço, requeremos o reconhecimento de Deus sobre aquilo que eu sou. Mas só que não se trata de mim, não se trata daquilo que eu sou, não se trata daquilo que eu faço, se trata daquilo que Ele escreveu para que eu viesse ser. Já não é mais o meu querer, já não é mais a minha vontade, é o centro e o querer da vontade de Deus determinada sobre a minha vida. Então, quando eu faço uma obra com Deus, então quando eu estou diante de Deus, fazendo uma obra com Deus, eu não paro, eu tenho o prazer de estar na casa de Deus, eu tenho o prazer de fazer a obra com Deus, eu tenho o prazer que depois de um dia trabalhoso, cansado, eu poder vir aqui e ministrar algo de Deus sobre a tua vida. Eu tenho o prazer de adentrar sobre a casa de Deus e escutar os louvores que estão sendo entoados a Ele. Eu tenho o prazer de poder compartilhar com meus irmãos essa glória que se emana sobre este lugar de uma forma gloriosa, de uma forma sobrenatural. E quando eu entendo que quando eu faço uma obra com Deus, o meu coração está voltado para a obra de Deus, o meu coração está voltado para as coisas de Deus, ainda que o meu corpo esteja cansado, ainda que o meu corpo esteja fadigado, a minha alma, o meu espírito está conectado com as coisas de Deus. E quando a minha alma e o meu espírito está conectado com as coisas de Deus, o cansaço não me para, as adversidades não me param, nada é capaz de parar um verdadeiro adorador. Mas o teu coração precisa estar voltado, o teu espírito precisa estar conectado com o Mestre. E quando o meu espírito deixa de ser um espírito, não se fadiga, quer mais, Senhor, nós queremos mais, nós necessitamos de mais. Eu sou totalmente dependente da tua presença, eu sou totalmente dependente do teu amor, da tua benignidade, da tua compaixão. Senhor, enquanto o Senhor me dá força, eu vou prosseguir diante dos seus propósitos, eu vou prosseguir diante dos seus preceitos, eu vou prosseguir diante daquilo que o Senhor tem ministrado para a minha casa, diante do Senhor tem ministrado sobre o meu ministério. Senhor, eu não vou parar. Ei, Josué, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Sabe por que ele vai falar para Josué se esforçar e ter bom ânimo? Porque chegou um determinado momento que Josué estava cansado, chegou um determinado que Josué estava fatigado, chegou um determinado momento que Josué estava desanimado. Mas agora, quando nós vamos até o livro de Neemias, nós vamos encontrar um homem que diante de Sanbalate e Tobias vai dizer: ei, Neemias, desce. Neemias vai dizer: não, eu já mandei mensagem, já mandei um mensageiro, eu estou em uma grande obra e não posso parar. Eu devo pegar a vida deles aqui. Quem faz a obra com Deus não para, quem tem a obra com Deus tem propósito, e quem tem propósito não olha para um lado, não olha para o outro, não olha para quem para, mas prossegue, segue em frente, diante de princípios, preceitos, desígnios de Deus, sobre aquilo que Deus tem sobre a tua vida. E quem tem propósito está dentro de uma grande obra e não pode parar. Aleluia. Glória. Ei, todo aquele que trabalha para Deus se encontra distante de Deus, porque o segredo não é trabalhar, o segredo é fazer a obra com Deus. Aonde você vai, Deus está contigo. Aonde você fala, Deus está contigo. Aonde você ministra, Deus está contigo, te dando força, te pegando pela mão direita, te colocando de pé, te sustentando. Mesmo que você tenha o desejo de parar, mesmo que você tenha o desejo de retroceder, mas eu não estou fazendo a obra com o homem, eu estou fazendo a obra com Deus. Aleluia. João 4:24, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: uma mente natural nunca vai entender aquilo que é do Espírito. Aleluias. Glórias. É forte isso. Quem faz a obra com Deus não para, não se cansa, não se fatiga. Mas todo aquele que trabalha chega um determinado momento, ele quer parar, quer descansar. Mas aquele que faz a obra dentro de uma
constância. Eita. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: um Deus eterno não se agrada daquilo que é passageiro. Alguém vai entender isso aqui? Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para um chamado. Não é hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Não é hoje eu faço, amanhã eu não faço mais. Não é hoje eu estou cansado do Senhor. Não. Quem faz a obra com Deus tem amor em fazer a obra, tem carinho em fazer a obra, sente prazer em fazer a obra, sente prazer em sentir essa presença que só o Espírito Santo de Deus pode te dar. E quando você faz a obra com Deus, ainda que teu corpo esteja desfalecido, ainda que teu corpo pense em parar e desistir, o Espírito Santo de Deus transborda como um rio de água viva e que te faz seguir o fluxo, não daquilo que o homem tem para ti, mas daquilo que Deus tem para a tua vida. Quem faz a obra com Deus tem propósito e sabe aonde quer chegar. Aleluia. Oh, aleluia. E dentro do texto que nós acabamos de ler agora aqui, vai estar falando sobre uma mulher que quebrou preceitos, quebrou paradigmas. Dentro da cultura judaica, nós vamos ver que quando ela está diante de Jesus para poder ali ungir os pés de Jesus, essa mulher ela se assentava e ela ouvia aquilo que o mestre estava falando com ela. Nós vamos ver que agora, quando falta 6 dias, no livro de João, capítulo de número 12, agora no livro de Marcos vai faltar 2 dias. Então essa mulher começa a entender e a compreender que ela já havia sentado aos pés de Jesus. Jesus já havia falado com aquela mulher. O Espírito Santo palestrava algo muito grandioso no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Tem hora que queremos fazer muita coisa. Tem hora que queremos fazer até aquilo que o Espírito Santo não nos ordenou para fazer. Tem hora que queremos pegar um fardo que não é nosso. E aquela mulher ela estava sentada, ouvindo o que o mestre tinha a ministrar. E Jesus estava falando sobre quando Moisés ungiu a arca da aliança desde o propiciatório até os pés. E essa mulher ouviu aquilo que o mestre estava ministrando naquele momento. E ela entendeu que Jesus ele era a própria presença sobre aquele lugar. E quando nós entendemos que Jesus é a própria presença sobre as nossas vidas, que nós já não dependemos mais da arca da aliança dentro da minha casa, porque eu tenho o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está todo o tempo ao meu lado, que está em todo o tempo comigo, que está em todo o tempo na minha casa, aonde eu vou ele está comigo, aonde eu vou e onde eu caminho ele está comigo. E essa mulher entendeu, e a Bíblia vai dizer que essa mulher escolheu a melhor parte. E aonde quer que esse evangelho seja pregado, essa mulher vai ser lembrada. Aleluia. Agora ela unge os pés de Jesus, porque ela entendeu que quando Moisés ele ungiu a arca da aliança do propiciatório até os pés, e ela entendeu que Jesus era a própria presença de Deus sobre aquele lugar. Meu Deus. Olha só que o texto vai dizer que agora Marta está fadigada. Marta está numa correria danada para poder agradar o mestre. Tá? Eu vou falar, alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui, irmão. Não é por muito fazer, não é por muito falar. Tem momentos que você precisa só ouvir o que o Espírito Santo está te dizendo. Aleluia. Meu Deus, é verdade. Senhor, tu não se incomoda? Que a minha irmã está lá, sentada, sem fazer nada. E Jesus vai dizer para ela: Marta, Marta, segura a tua ansiedade, porque ela escolheu a melhor parte.
A melhor parte é se sentar aos pés do Mestre e ouvir aquilo que o Espírito Santo sentiu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. A melhor parte não é sobre aquilo que você pode fazer diante daquilo que você acha que é, mas daquilo que o Espírito Santo instrui para que você venha fazer. E agora ele está na casa de Simão, o leproso. Mas calma aí, irmão. Nós sabemos que naquela época a pessoa, quando contraía a lepra, não podia estar no mesmo ambiente, dentro de uma sociedade. E agora Jesus está dentro daquela casa. Mas a Bíblia vai dizer que Simão, o leproso, alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui, irmão. As pessoas vão sempre olhar para você, as pessoas vão sempre olhar para nós e te reconhecer pela característica daquilo que você era. Mas só que o meu Deus, ele não muda a característica. O meu Deus, ele muda caráter. Aleluia. Vou repetir de novo. Ainda que olhe para você, ele te reconheça pela tua característica. Deus está olhando e está dizendo para você: eu mudei de dentro para fora. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, ele está dizendo: aquilo que o homem vê externamente para mim não importa. O que importa é a mudança que eu obtenho de dentro para fora. Ainda que olhe para você da forma que você era, mas quando deixar de chegar perto de você, vai ter que entender e compreender pelaquilo que Deus quer que você seja. Isso era a casa do Simão leproso, mas aquele homem foi curado. Porque onde Jesus está, algo diferente acontece, irmão. Aonde Jesus está, algo diferente tem que acontecer. Aonde o Mestre está, algo diferente tem que acontecer. Vou repetir de novo. Sabe quando você faz a obra com Deus e você chega no teu território hostil, você chega no lugar de morte, você chega no lugar que não tem perspectiva, mas eu estou fazendo a obra não estou trabalhando para Deus, eu estou fazendo a obra com Deus. E quando eu faço a obra com Deus, aonde eu vou, Deus também está. Então aonde eu vou, Deus também está. Então algo diferente precisa acontecer. O cenário nunca vai ser o mesmo aonde o Senhor Jesus está. Aleluia. É, Jesus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: o cenário nunca vai ser o mesmo. Nunca vai ser o mesmo. Aonde Jesus está. Aonde Jesus está. Glória a Deus. É, Jesus. Meu Deus. É a diferença de quem trabalha para Deus e a diferença de quem faz a obra com Deus. Glória a Deus. Ela unge os pés de Jesus. Ela unge a cabeça de Jesus. Mas só que acontece agora algo, pastor Renato, que me deixa constrangido diante dessa passagem. E o que é, pastor? Existem dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. Olha para cá e guarda na tábua do teu coração. A mulher quebrou o paradigma, quebrou o protocolo, porque ela não poderia estar naquele lugar. Quando tinha um convidado especial diante da cultura judaica, a mulher só poderia entrar para servir e não poderia ficar no local. Quando tinha um convidado especial, quem cozinhava não eram as mulheres, quem cozinhava eram os homens. Mas aquela mulher estava lá, no local onde ela não poderia estar. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui, irmão. Quando se faz a obra com Deus, não existe limite que te impõe sobre aquilo que
que é necessário ser feito diante do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diante dos homens ela não poderia estar, mas diante do céu e do Espírito Santo ela tinha um propósito que precisava ser seguido. Ela tinha uma missão que não poderia parar, porque Jesus precisava daquela unção, tanto na cabeça quanto nos pés, chamada a unção para a morte e a unção da ressurreição. O ministério de Jesus não poderia se cumprir se não fosse diante dessas duas unções, nos pés e nas cabeças. E aquela mulher quebrou o protocolo, quebrou o paradigma, e ela estava num ambiente que ela não poderia estar, porque certa vez ela se assentou ao pé do mestre e só ouviu aquilo que precisava ser feito. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: essa voz que você ouve não é coisa da tua cabeça, é o Espírito Santo te instruindo sobre aquilo que precisa ser feito. Aleluia! Glória a Deus! Então Jesus precisava dessa unção, a unção para a morte e a unção para a ressurreição de Cristo. E agora a Bíblia vai dizer que tem um homem chamado José de Arimateia e um outro Nicodemos, que eram discípulos ocultos de Jesus. Aí eu te faço uma pergunta, irmão. Jesus passou por 6 julgamentos. 3 dentro da esfera religiosa e 3 dentro da esfera civil. Pilatos, Caifás, Anás, e tudo isso diante de um terrível sofrimento. Sabe o que eu acho interessante dentro disso? É que dentro de uma esfera civil não tinha o porquê condenar ao Senhor Jesus. Roma era um estado laico, então ela não se importava se ele falava que era filho do mestre, se ele não era filho de Deus. Roma não estava se importando com isso. E se enganam quem pensa que a morte por crucifixão era uma prática romana. A morte por crucifixão era uma prática judaica, onde se quebravam as pernas, porque se aquele que foi pendurado pelo madeiro permanecesse na cruz até o dia amanhecer, toda aquela terra ela se tornava maldita. Então a morte por crucifixão não é uma prática romana, e sim uma prática judaica. E sabe o que o Espírito Santo palestrava no meu coração? É que dentro de uma esfera civil não foram capazes de condenar ao mestre, mas quando ele vai para a esfera religiosa, solte Jesus Barrabás e crucifique Jesus, o Messias. Alguém vai pegar, alguém vai entender isso aqui, irmão. Jesus não vivia dentro de uma religiosidade, Jesus não vivia dentro de uma religião. Jesus veio para que pudesse revelar o Pai e o Pai pudesse revelar o Filho. Mas só que muitas das vezes o que tiram as pessoas dentro de uma igreja, dentro de um ministério, se encontram cansadas, fatigadas, não é aquilo que a esfera civil tem para te oferecer, mas são os próprios de dentro que dizem: crucifique. Então entenda isso aqui. Os 3 julgamentos na esfera civil não foram capazes de colocar o mestre na cruz. Mas quando vão para dentro de uma religiosidade, estão dizendo: leve a júri popular e crucifique, solte Barrabás e crucifique
já com você, já estou terminando. Muitas das vezes quem tira o que estão dentro não são as práticas daqueles lá de fora, mas é a própria prática usada dentro da religiosidade, dentro dos templos. Mas sabe o que é o mais interessante aqui dentro desse texto? É que agora tem um homem chamado Nicodemos e outro homem chamado José de Arimateia. A mesma religião que crucificou a Jesus e que levou ele a ser pendurado no madeiro, não foi capaz de chegar até Pilatos e rogar pelo corpo do mestre. Alguém entendeu isso aqui que eu falei? Glória a Deus. Mas agora chega José de Arimateia, o discípulo oculto, o senador, e roga a Pilatos para que pudesse tirar o corpo do mestre do madeiro. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Nicodemos se assentou ao pé de Jesus. José de Arimateia se assentou aos pés de Jesus. Maria se assentou aos pés de Jesus. E tudo aquilo que foi feito não foi dentro de um princípio daquilo que eles achavam que era o que precisava. Mas tudo aquilo que foi feito, eles entenderam o propósito daquilo que precisava ser feito. Cada um dentro de sua função, cada um dentro de uma ordenância, cada um dentro de um princípio, cada um dentro de um preceito, mas com o mesmo propósito. E qual é? Se assentar aos pés do mestre e ouvir aquilo que ele tinha a ministrar ao meu e ao teu coração. Agora foi feita a unção na cabeça de Jesus, foi feita a unção nos pés de Jesus, e agora a Bíblia nos ensina que Nicodemos se organiza sem arredés de mirra e aloés para que pudesse purificar o corpo do mestre. Olha isso aqui, irmão, que eu termino, eu estou todo arrepiado aqui. Sabe o que o Espírito Santo palestra no meu coração? Quem se assenta para ouvir aquilo que Jesus tem a ministrar ao meu teu coração, entende aquilo que precisa ser feito diante da obra de Deus. Todo aquele que se assenta aos pés de Jesus entende o verdadeiro significado da morte na cruz. Todo aquele que se assenta aos pés de Jesus entende as 39 chibatadas, o corpo sendo rasgado pelo açoite, a cabeça sendo perfurada por uma corona de espinho, o escravo entrando pelas mãos, os escravos entrando pelos pés. Mas entende também quando ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, mas eu estou aqui e está consumado. A morte não foi capaz de vencer o mestre, a morte não foi capaz de vencer o mestre, mas ele diz: Senhor, aqui eu entrego o meu espírito. Nazaré, não é nada sobre mim, não é nada, não. É sobre Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é sobre aquilo que você quer, não é sobre aquilo que você faz, não é sobre aquilo que você almeja, mas é sobre aquilo que Ele determinou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque no pior momento da tua vida Ele estava lá. No pior momento da tua vida Ele se fez presente contigo. No pior momento da tua vida Ele se faz presente contigo. Mas eu rogarei ao Pai, e lhes deixarei o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, aquele que fala contigo: filho, não é assim, filho, não vai para lá, filho, pede perdão, filho, pede desculpa, não é desse jeito, não é dessa forma. Isso é fazer a obra com Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, te instruir
vitória sem obediência, sem princípio, sem mandamento. Não existe vitória se não se assentar nos pés do Mestre e ouvir as instruções daquilo que o Messias do céu tem a ministrar sobre a vida e sobre a tua vida. João Batista vai dizer: o homem não recebe nada do céu, o homem não recebe nada da terra se não vier do céu, irmão. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Viva e desfrute das coisas celestiais. Viva e desfruta sobre aquilo que o céu tem para te ofertar, sobre aquilo que o céu tem para te oferecer. Aleluia. Chega que eu termine, irmão. Ei, eu sinto a presença de Deus gloriosa aqui sobre esse lugar. Todo aquele que trabalha para Deus está longe de Deus. Marta estava trabalhando para Deus, estava fadigada, cansada. Mas Maria estava se assentada aos pés do Mestre. Não foi uma vez, mas foram 2 vezes que ela se assentou e ouviu a instrução do céu de ofertar sobre a tua vida. Certa vez Jesus estava passando por Samaria, os discípulos vão perguntar para ele: Mestre, por que tu passa por Samaria? Se todo judeu volta por Samaria, porque não havia diálogo, não havia conversa. Jesus vai dizer para eles: eu passo por Samaria porque de mim está escrito que eu preciso passar por lá. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu não ando com quem eu quero, eu não me relaciono com quem eu quero, eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço tudo aquilo com aquele que me gerou. Eu faço tudo aquilo que está escrito que eu devo fazer. E aonde está escrito isso? Livro de Efésios, capítulo 1, verso número 4, vai dizer que o Senhor nos elegeu dentro dele antes da fundação do mundo. E agora no livro Salmo 139, verso 16, vai dizer: o Senhor me conheceu em substância ainda informe e escreveu nos seus livros todos os meus dias, sem sequer um dia ter acontecido. E o que eu preciso? Fazer a obra com Deus, se alinhar com o céu. Deus te chamou nessa noite para se alinhar com o céu. E viver a plenitude daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Todo aquele que trabalha para Deus está longe de Deus. Mas aquele que faz a obra com Deus, o seu coração está voltado para Deus. A sua alma se conecta com as coisas de Deus. O seu espírito se torna só um espírito com Deus. A tua alma não fica mais suscetível à vontade do teu corpo. O teu corpo já não fica mais suscetível às emoções que a tua alma produz sobre você. Mas é como se o Espírito Santo fluísse como um rio de água viva e transbordasse de uma forma gloriosa e natural, ao ponto de não te reconhecerem mais pelaquilo que você era, ao ponto de te reconhecerem sobre aquilo que Deus determinou que você venha a ser diante da presença dele. Lembra da pergunta que eu ia fazer para você? Qual dos 11 poderia ir até Pilatos e rogar pelo corpo do Mestre? E eu te provo biblicamente que andava com Jesus, comia com Jesus, viajava com Jesus, estava com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Me prova, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é que estava lá? Era eu? Era você que estava lá? Era
aqueles que andavam com Jesus, comiam com Jesus, estavam com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Essa mulher escolheu a melhor parte, porque ela fez o que ninguém fez. Ela foi no lugar onde ninguém foi. Quer obter? Seja obediente. Se antecipe e faça tudo aquilo que ninguém quer fazer. Vá onde ninguém quer ir. Fale o que ninguém quer falar. Mas diante da instrução do Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Guarda essa mensagem no teu coração. Toda vez que você estiver cansado, pensando em parar, pensando em desistir, fadigado, lembre que você precisa largar tudo e seguir ao Mestre e fazer a obra com Ele. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E assim eu agradeço a minha oportunidade.